Fala, Rovai! Fala! Vamos começar de novo aqui. Fala, Rovai! O editorial do Fórum 6, queridas, queridos e queridos. Eis que uma notícia urgente, de última hora, uma bomba. O governo perdeu a eleição para a presidência da CPMI, do INSS, e para a relatoria da CPI do INSS. Vejam, o candidato bolsonarista, do senador Carlos Viana, de Minas Gerais, do Podemos de Minas Gerais, teve 17 votos contra 14 do senador Omar Aziz, do PSD da Amazônia. É uma derrota do governo e também uma derrota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi quem armou esse jogo. Agora a gente não sabe se ele armou para perder também ou se ele armou para ganhar. As coisas são sempre muito nebulosas ali. Mas foi uma derrota de 17 votos a 14 e agora a CPI fica na mão da oposição. O que isso significa? Que, tendo a relatoria, que é quem vai escrever o relatório, né, quem é quem busca fazer o veredito final da comissão, que vai ser aprovado ou não pelos membros, e a presidência, que vai convidar e chamar pessoas para fazer as oitivas, as audiências públicas, eles têm a faca e o queijo na mão. A relatoria ficou com o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Ou seja, o governo tem agora uma péssima notícia e uma bomba para administrar. E uma bomba que pode durar 90 dias, muito provavelmente, ou eles podem alongar, e se entrar com cobertura midiática, pode se tornar um tormento para o desenvolvimento do país no momento que já tem uma crise internacional bastante dura com os Estados Unidos. A questão que se coloca é preciso saber até onde os bolsonaristas estão comprometidos com uma investigação nesse caso. Porque uma investigação recairia, se for bem feita, teria grande ônus político para eles. Boa parte do processo de corrupção dentro do INSS se deu em tempos do governo Bolsonaro. Começou no governo Temer, se construiu, se consolidou no governo Bolsonaro e avançou pelo governo Lula, que é ali nos 2 primeiros anos que foram feitos várias alertas, inclusive, por parte da advogada Tônia do Sindinap e do presidente do Sindinap, Milton Cavallo, para que aquilo fosse investigado e para que aqueles contratos pudessem ser rompidos antes que pudesse se tornar um grande escândalo. Inclusive, isso foi feito na comissão do INSS, onde tem um conselho do INSS ali no Ministério da Previdência, pela advogada Tônia, que a gente trouxe para entrevistar aqui no Fórum 11:30. Bom, o governo não tem que ter medo de investigação, evidentemente, mas não controlar uma CPI não é algo desejável, e se a mídia entra junto disso, pode transformar num fato político desgastante para o governo. Explico. Né? O vice-presidente do Sindinap, por exemplo, é o irmão do Lula, o Frei Chico, que não tem nada a ver com nada disso. Né? Não teve contas investigadas, o Sindinap não sofreu busca e apreensão, o Sindinap foi quem denunciou, mas quem deve ser os primeiros a serem convocados para essa CPI passar a ter o que falar? Provavelmente pessoas como Frei Chico e como o presidente do sindicato, Milton Cavallo. A CONTAG, que é outra entidade que provavelmente vai entrar no foco dos bolsonaristas,
é uma entidade rural que tem algumas centenas de sindicatos, se não me engano, milhares de sindicatos filiados, e que fazia o processo de contratação desses planos dos aposentados rurais para que eles tivessem um plano médico, para que eles tivessem um auxílio funeral, para que eles tivessem alguma atendimento virtual de medicina, que faz muita falta, por exemplo, para quem mora nos recônditos do Brasil, no campo brasileiro, é um agricultor familiar que ganha R$ 1.500 por mês. Essa entidade, que é uma entidade de 40 e 50 anos, também vai para o foco. E os verdadeiros culpados, que tinham entidades fantasmas, que roubaram bilhões e que estão com as suas contas com esse dinheiro bloqueado, e que é o dinheiro que está sendo usado pelo governo para já pagar os desvios que foram cometidos para as pessoas que conseguiram provar que não tinham se inscrito nessas associações, porque o governo já está devolvendo a grana. Esse dinheiro que seria usado dessas pessoas, muito provavelmente, aí passará por um esquema de branqueamento, porque não serão com esses que os bolsonaristas vão se preocupar. É uma péssima notícia. E assim, só para vocês terem uma ideia, o pastor Zé Barbosa fez agora um texto que está na Fórum, que é quem é o senador Carlos Viana eleito presidente da CPMI do INSS. Você entra lá no site da Fórum, você vai ler, eu vou ler aqui um trecho. Ele é evangélico, por isso que o pastor Zé Barbosa escreveu esse perfil dele. Ele é ex-apresentador de TV em Minas, representante da Igreja Batista da Lagoinha, e construiu sua carreira em troca de partidos, disputas frustradas e irregularidades eleitorais. Ele se elegeu naquela eleição que a Dilma acabou ficando em terceiro ou quarto lugar em Minas Gerais. Ele, surpreendentemente, acabou sendo vitorioso ali, na última hora, passou a Dilma, e desde lá ele vem trocando de legenda. Já passou de várias legendas na sua carreira política, PSD, MDB, PL, e agora está no Podemos. Ele foi candidato ao governo de Minas em 2022, perdeu, ficou em terceiro lugar, e tentou a eleição para a prefeitura em 2024, talvez até para poder deixar o nome em atividade. Essa presidência do INSS terá esse objetivo também, de tentar fazer com que ele consiga se alavancar para fazer a disputa para o Senado de Minas e ganhar uma das vagas do Estado. Aí, quando ele viu que ele está sem nicho eleitoral ali em Minas, perdeu a eleição para prefeito de Belo Horizonte, ele articulou a instalação da Frente Parlamentar Evangélica lá no Senado, e agora, em 2025, foi reconduzido à presidência do colegiado para o biênio 2025 e 2026. O Plínio estava me dizendo que ele também foi um dos articuladores do Aécio Neves, ou seja, de corrupção ele entende, né? Então, vai investigar na CPI do INSS. É o que o Lula costumava dizer, a raposa tomando conta do galinheiro. Sim, vai ser um prato cheio para a mídia de direita, de extrema-direita, essa CPI, e talvez também para a mídia liberal, que não deve ter gostado da pesquisa Quest de hoje, mostrando o Lula num processo de recuperação e, provavelmente, de ter uma melhora que passasse a aprovação da reprovação em uma, duas pesquisas para frente. Enfim, era o urgente de hoje aqui nesse Fala Rovai, era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.